Vamos imaginar uma situação hipotética. Você chega em casa cansado do trabalho, só querendo sentar na frente do PC e jogar aquela ranqueada para desestressar. Mas assim que você aperta o botão para o PC ligar, você começa a sentir um fedor de queimado vindo da sua placa de vídeo. E aí, o que você faria nesse caso, hein, meu caro amigo? Acredito que isso não tenha acontecido com você. Agradeça. Infelizmente foi o que aconteceu com o dono dessa RTX 2080 Ti, que chegou aqui pra mim, pra gente estar fazendo o reparo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu me chamo Eduardo, sou humilde técnico em eletrônica, informática e eu tenho uma assistência técnica na minha cidade. Bom, pra quem me conhece sabe que não é muito normal eu começar o vídeo narrando, mas eu tenho um bom motivo pra isso, que se chama desorganização e uma pitada de incompetência. Basicamente eu comecei a fazer o reparo dessa placa de vídeo e no meio eu pensei, nossa, daria um ótimo vídeo pro YouTube. E aí eu comecei a gravar no meio do vídeo. E digamos que eu comecei a gravar meio que improvisado. Eu não programei nada. Eu tinha recentemente trocado de computador. Então, não tinha nada pronto. Bom, pra esse vídeo fazer um pouquinho mais de sentido na cabeça de vocês, vamos começar por partes. Deixa eu explicar primeiramente qual que é o defeito dessa placa de vídeo e o que eu tô fazendo pra tentar fazer o reparo dessa placa. Essa placa de vídeo chegou até mim basicamente em curto. Mas não é um simples curto ali no um DRMOS que entrou em curto, que a gente vai lá, substitui o DRMOS, a placa volta a funcionar, eu coloco o dinheiro no bolso e todo mundo sai feliz. Não, esse caso era um pouquinho mais complexo. Essa placa de vídeo chegou em curto nos 12 volts causado por carbonização. Para quem não sabe, toda placa PCB ela é composta por camadas. Então existe uma camada positiva, uma camada negativa e uma camada de comunicação. A carbonização é basicamente quando essas camadas se unem. Então a camada positiva se une na negativa e a negativa se une na de comunicação. E aí a gente se lascou. Na teoria, a solução desse defeito é muito simples. Você pega uma micro retífica ou um próprio estilete e vai raspando ali aquelas camadas que carbonizaram, que se uniram, até separar elas e o curto sair. Mas na prática não é tão simples assim. A gente não pode pegar uma micro retífica ou um estilete e simplesmente sair raspando ali, fazendo um rombo na placa sem sentido nenhum. A gente não pode raspar a ponto de sair arrancando tudo, porque sem querer a gente pode raspar uma linha de comunicação e aí se lascou, meu amigo. Você vai ver essa linha de comunicação, ela vai pela debaixo do chip gráfico e você se fuder. Bom, mas basicamente é isso. Resumindo um pouco o processo, eu fiquei umas boas horas ali raspando com a micro retífica. É um processo que não é difícil, mas é bem minucioso e gasta bastante tempo, porque você tem que ir raspando, vai lá, mede com o multímetro para ver se o curto ainda tá lá, injeta tensão para ver se o ponto de aquecimento continua no mesmo local e repete esse processo 1 milhão de vezes até o curto finalmente sair. E, inclusive esse momento que vocês estão vendo aí agora foi o momento que eu finalmente consegui retirar o curto dessa placa de vídeo e eu fui fazer o primeiro teste, né, ligando ela para ver se ela iria ligar e liberar todas as tensões. E graças a Deus deu tudo certo. A placa ligou, liberou todas as tensões, não explodiu na minha bancada, não subiu nenhum cheiro de queimado. Então partiu testar agora realmente na minha bancada para ver se a placa vai dar vídeo. Mas antes, é claro, a gente não pode deixar o buraco aberto. A gente tem que isolar, né? Então eu isolei com máscara UV e sim, eu troquei de máscara UV. Tô utilizando uma transparente, que não demora um século pra secar. Aprende aí, mecânica. Bom, meu povo, tô aqui de volta com a 2080 Ti na bancada para dar continuidade no reparo. A gente vai ter que fazer algumas alterações aqui no circuito dela. E já deixando um aviso, nessa parte do vídeo aqui eu tô gravando de uma forma um pouco experimental. Antes eu gravava pelo meu celular, tudo trilha separada, né? Eu fazia uma gravação separada com o meu celular, uma gravação separada pelo computador. Depois na edição eu juntava tudo. Para tentar facilitar para mim, tô tentando fazer tudo pelo meu computador dessa vez, usando um programinha de espelhamento da imagem do celular no computador via internet. Então vamos ver, espero que minha imagem não trave, se travar, paciência, porque a gente vai adaptando aos poucos. O que tá acontecendo aqui com a 2080? Deixa eu mudar de cena. Grande vantagem aqui agora, olha. Se liga nessa tecnologia. Olha só isso aqui, rapaz, que profissionalismo. Bom, o que tá acontecendo com a 2080 aqui? Os dois coolerzinhos dela. Eu acho que eu não cheguei para mostrar para vocês, mas olha só como é que tá aqui a parte dos coolers da 2080. Eu sei, não tá muito bonito, mas essa parte aqui eu tive que refazer praticamente tudo. Todas essas ligações aqui eu tive que refazer. Vocês estão vendo aqui que tem uma fita isolando alguns pontos. Isso aqui por quê? O que acontece? Essa placa aqui, eu não sei se eu cheguei a mencionar na primeira parte desse vídeo. Se eu mencionei essa parte aqui que eu tô falando vai ser cortada. Mas todos esses cabos aqui, eles descascaram por conta que a placa esquenta muito, eu suponho. Então eu tive que isolar alguns pontos. Deixa eu mostrar pra vocês o que ocorre com essa plaquinha aqui, ó. Bom, tô com a minha fonte, vocês não vão conseguir ver a minha fonte assimétrica, mas ela tá aqui. Vou ligar a placa na minha fonte assimétrica e aí os coolers dela vão ligar. Deixa eu até posicionar assim, ó, para vocês verem melhor. Olha só, os dois coolerzinhos ligou.
Mas como vocês podem ver, um cooler está girando em rotação normal, o outro cooler está em 100%. Por que que isso acontece? E não é um problema do cooler, é um problema do circuito aqui da placa. O que que acontece? Se vocês olharem bem, no cooler da placa de vídeo, ele vem com, cadê? Aqui ó, 4 fios. 4 fios, 2 deles é positivo e negativo, os outros dois, o que que é? Basicamente um fio. É o fio do PWM, esse fio é ligado diretamente no chip gráfico, que é o fio que faz ali o controle da velocidade do cooler. Essa parte eu conheço muito pouco, mas eu sei que esse pino, né, esse conector, ele é ligado no chip gráfico, que é um pino PWM, então ele fica ligando, ativando e desativando ali numa certa frequência, várias vezes, e aí através disso o cooler interpreta esse pulso, esse sinal, e assim ele regula a velocidade dele, explicando de uma forma bem simplificada, né? Justamente, esse sinal PWM ele tem que ficar ligando e desativando numa certa frequência. O que acontece quando ele fica 100% reto, o tempo inteiro, travado, numa mesma tensão? O cooler fica em 100%, que é basicamente o que está acontecendo aqui. E eu vou mostrar para vocês através do osciloscópio. O outro pino é o pino do tacômetro, que se eu não me engano é o pino responsável por reportar ali no driver, né? Quando você vai lá no MSI Afterburner ou no GPU-Z e ver qual que é a RPM do cooler. É basicamente esse pino do tacômetro que reporta isso. Então eu tô aqui com o meu osciloscópiozinho aqui, ó. Esse osciloscópio é um osciloscópio, deixa eu tirar aqui, ó. É um osciloscópio da Furnurse. Esse aqui ele é o DSO510. Osciloscópio portátil, bem simplesão. Isso aqui me serve bem, porque pro que eu faço aqui, que geralmente é medir pulso de fase de alimentação e pulsos, esses pulsos simples, então ele já serve. Não me pergunte muito sobre o osciloscópio também, porque eu não entendo muito. Eu só entendo mesmo o básico, que já é o suficiente para mim usar aqui. Essa placa, como vocês sabem, tem 2 conectores do cooler. Se eu colocar a ponteira nesse pino aqui, vamos ver o que acontece. Olha só. Todas essas linhas é basicamente mostrando no osciloscópio a tensão, né, os pulsos que vem diretamente do chip gráfico. Através desses pulsos, o cooler identifica ali e regula a velocidade. Olha só, ficou melhor para vocês verem, tá vendo? Mas olha só quando eu coloco no pino do outro conector. Tá vendo que aquela linha subiu? Significa que tem uma tensão presente. A tensão presente aqui é de 3 volts, 3.3 volts mais ou menos. Só que, tá vendo que ela não tem pulsos? É justamente por isso que o cooler tá ficando travado em 100%. Não temos pulsos nesse conector. E assim, infelizmente nesse caso não tem muito o que fazer, porque é um pino que é ligado diretamente no chip gráfico. Provavelmente é muito difícil ser problema de solda, até porque tem tensão, a tensão tá presente, só não tem os pulsos. Então, bem provável que esse setor no chip gráfico tá zoado. O que a gente vai fazer? Como aqui no cooler eu já tive que fazer um monte de solda em todos os cabos aqui, tem todas essas questões que eu tive que soldar, um monte de coisa aqui em cima. Se aqui em cima tivesse tudo originalzinho e eu tivesse que mexer somente na placa, eu poderia muito bem pegar um pino de um conector no outro, fazer um jumper, e já iria resolver o problema. Como eu já tive que mexer, eu vou ter que mexer na placa, eu vou ter que mexer aqui em cima, então eu vou, em vez de manter os 2 conectores, eu vou deixar só um conector e eu vou isolar o conector que está com problema, que no caso é esse conector preto aqui. Sim, exatamente. Neste vídeo de hoje teremos que fazer, para alguns gambiarra, para outros adaptação técnica. O importante é que vai funcionar. Melhor do que ficar um cooler em 100% fazendo um barulhão no seu ouvido. Vou ter que fazer uma pausa rápida aqui, só para dar um contexto para vocês entenderem melhor o que causou todo o defeito nessa placa de vídeo. Até o momento vocês viram todos os procedimentos que eu tive que fazer para recuperar ela, para fazer o reparo dela, mas vocês provavelmente não entenderam o que causou todo esse problema. E assim, muito simples na verdade. Essa placa de vídeo já passou em outra assistência que o cliente tinha levado para estar fazendo uma limpeza preventiva. De acordo com o técnico dessa assistência, um dos coolers da placa de vídeo não estava funcionando. E nesse caso, existem 2 possibilidades. Existe a possibilidade de estar fazendo o reparo do circuito da placa e manter o padrão que foi projetado pelo engenheiro, ou tentar manter isso, né? Nem sempre tem como manter o original, mas a gente vai fazer o possível. E existe a possibilidade da gente pegar, como essa placa de vídeo tem 2 coolers e ela controla os coolers de forma individual, ou seja, cada cooler tem um conector, tem a possibilidade de pegar o conector do cooler que está funcionando e ligar no conector do cooler que não está funcionando. No caso ao contrário, eu confundi. Basicamente foi isso que o técnico fez. Só que na hora de soldar, ele usou um termo retrátil muito grande que não isolou direito os fios. E ele não viu isso. E ele ligou a placa com os fios fechando curto, provavelmente
os fios do positivo e o negativo. Foi onde resultou na carbonização da placa de vídeo. Tá aqui, esse conector preto é o que a gente vai isolar, então no caso eu vou arrancar esses pinos, vou tirar ele daqui. Vou deixar só o conector branco na placa, para tentar deixar um pouco original, né? Aqui do lado temos as portas lógicas, essa U45 e U49. O 45, essa porta lógica recebe no pino 1 e 2 os pulsos que vêm do chip gráfico, e no pino 5, se eu não me engano, é a alimentação, e no pino 4 é a saída que vem justamente para esse conector. O O49, a mesma coisa. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Inclusive aqui na parte de trás eu tive que fazer outra adaptação aqui no circuito, porque como aqui essa parte a gente teve que raspar para poder retirar o curto, acredito que a gente deve ter acabado raspando alguma trilha que vem aqui, que é a trilha de 12 volts. E aí estava sem alimentação de 12 volts nos conectores, e o cooler nem ligava. Então o que eu fiz? Eu jumpei dessa trilha gigante aqui, que é 12 volts, para cá, que aí manda 12 volts lindamente. Coisa básica, coisa básica. Temos que fazer, nesse caso, a gente tem que fazer algumas adaptações mesmo. Eu geralmente uso esse fio aqui que é de 10 milímetros, ele é bem fininho, só que como aqui vai ser 12 volts e vai puxar uma corrente de mais ou menos 1 ampere, eu não sei se ele vai aguentar. Então eu vou usar um fiozinho, não tudo, né? Eu vou pegar um fiozinho desse aqui, que é de fonte, ele é um pouquinho mais grosso, dá pra ver? Esse é o fio que eu tirei é um fiozinho de cobre, né? Que eu tirei de um fio de fonte, né? E esse aqui é o meu fio de jumper, olha a comparação, olha a diferença. Então esse aqui é um pouco mais grosso, né? Então eu vou usar para fazer o jumper de 12 volts. Bom, então eu vou puxar, tem essa trilha aqui que é 12 volts, essa trilha gigantesca, eu vou pegar desse pontinho de solda e vou soldar até nesse pontinho aqui, que é do conector que eu tirei. Nossa, Eduardo, por que você vai soldar nesse conector que você retirou em vez de soldar no conector que já existe? Por quê? Primeiro, e aqui esse ponto é mais perto, né? Então eu vou rodar um jumper menor. E esse ponto é conectado junto com esse ponto, eles têm ligação direta. Eu peguei dois fiozinhos e enrolei os dois, olha aí, para ele ficar um pouquinho mais grosso, só para garantir, né, rapaziada? Bom, geralmente os fios que são próprios para jumper, eles são esmaltados, né? Então eles são isolados por inteiro. Só que esse aqui não é, porque como eu tirei de um fio de jumper, ou um fio de fonte, ele não é esmaltado, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou isolar isso aqui com máscara UV, então não se preocupe. Agora eu vou isolar essa parte aí, vou passar máscara UV para não ter risco desse jumper mexer e acabar pegando em algum lugar que não deve. Bom, rapaziada, deu certo aqui a parte do jumper do 12 volts, vou mostrar aqui para vocês. Medindo aqui o pino onde eu coloquei o jumper, temos 11.4 volts, isso é por conta da minha fonte assimétrica, né? Mas na fonte mesmo vai dar 12. E aqui temos 11, mesmo valor, porque os dois pinos são ligados. Agora a parte na placa de vídeo já está pronta. Vamos fazer a adaptação agora no cooler. Eu sei que vocês já estão cansados de interrupções, mas eu garanto que essa aqui é a última, até porque essa é a finalização do vídeo. Como esse vídeo foi gravado todo no modo aleatório, digamos que eu esqueci que um vídeo precisa ter um final, então eu estou fazendo agora. Mas o resultado final de toda essa cirurgia que a gente teve na 2080 Ti foi um sucesso. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar a placa de vídeo, ela voltou a ligar normalmente e os coolers voltaram a funcionar perfeitamente. Eu tive que fazer toda essa adaptação no circuito do cooler e também nos conectores ali. Acabou que no final a placa ficou somente com um conector, mas os dois coolers ficaram girando ali, a placa controlando a velocidade, tudo bonitinho, tudo perfeito. Então a placa mesmo faz o controle dos coolers, quanto mais quente ela tá, mais rápido os coolers vão girar. Isso aí vai manter funcionando perfeito. E claro, também eu não poderia deixar de lado, eu fiz toda a limpeza preventiva da placa, colocando massa térmica em todos os componentes, troquei os thermal pads que essa placa também utilizava, pasta térmica nova de qualidade. Então a placa foi zerada de volta para o cliente. E já aproveitar para passar uma recomendação para vocês. Se vocês forem trocar os thermal pads da placa de vídeo por massa térmica, toma bastante cuidado, porque a massa térmica, se você colocar em grande quantidade, ela pode entrar debaixo dos componentes e acabar causando solda fria. Essa placa de vídeo estava com muito excesso de massa térmica e nesse ponto eu tive que corrigir também. Mas no final deu tudo certo e a placa voltou 100% pro cliente. Enfim, se você tem alguma placa de vídeo, notebook, tem interesse em estar fazendo o reparo deles, entre em contato comigo pelo link aqui na descrição. Você pode responder o formulário de envio de equipamentos ou pode entrar em contato comigo
pela alguma das minhas redes sociais. Lembrando que tem um pouco de paciência porque tem bastante equipamento na fila, então pode demorar um pouquinho para eu te responder. E a gente não pega todos os tipos de serviço, porque eu sou só um, então não tem como pegar tudo. Então, se às vezes se o seu serviço for um que a gente não pega, o seu formulário será ignorado. Detalhe muito importante. Mas basicamente é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado e tchau.